Bom dia a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso penúltimo dia do 16º Encontro Acadêmico do GCI, Estátuas em Chamas. Hoje, sexta-feira, 29 de outubro, nós temos o penúltimo evento, aliás, a penúltima atividade desse evento, que é a mesa redonda Também as Pedras Morrem, o monumento como documento. E nós tivemos que fazer uma pequena alteração, porque o Samuel de Jesus, professor da Universidade Federal de Goiás, teve problemas de ordem pessoal e não pôde comparecer. E o professor Augustin de Tugny, muito gentilmente, aceitou o convite para substituir o Samuel. O professor Augustin, vocês já conhecem, ou boa parte de vocês já conhecem, porque ele fez a aula, ele apresentou a aula magna que abriu a programação deste 16º encontro. Eu aviso, antes de mais nada, que esse encontro está sendo gravado e essa gravação depois ficará disponível no canal do Conversas de Corredor, que é um projeto de extensão da UF. E eu vou passar, então, a apresentação dos nossos dois convidados, aos quais desde já agradeço mais uma vez pela presença, por terem aceitado o nosso convite. Assim como também eu agradeço desde já a presença de todas e de todos nessa mesa redonda. O Augustin de Tugny é graduado em Arquitetura de Interiores pela Escola Camondo, de Paris. É mestre em Arquitetura e doutor em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, em cuja Escola de Belas Artes lecionou. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia, lotado no Centro de Formação em Artes, onde atua em estudos sobre a cor, a arquitetura de interiores, a iluminação e a cenografia. Com vários capítulos de livros e artigos publicados em periódicos científicos, é líder do grupo de pesquisa Arando ETA, Saberes Estéticos, no qual investiga as relações do corpo com o vestuário por meio do projeto Roupa, Fábrica do Corpo. Nosso outro convidado é Eduardo Henrique Aubert. E me corrija a pronúncia, Eduardo, se eu estiver equivocado. Doutor em História e Direito, mestre em História, bacharel em História e Direito, bacharelando e doutorando em Letras Clássicas pela USP, desenvolveu pesquisa em estágio pós-doutoral na Universidade de Cambridge entre 2012 e 2014 e na USP entre 2015 e 2017. É coordenador do Laboratório de Teoria e de História das Mídias Medievais da USP. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e pesquisador associado ao Centro de Estudos do Patrimônio Cultural dos Rituais Medievais da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, ao Grupo de Estudos de Línguas Indo-Europeias Antigas da USP, ao Verbum Vertere, Estudos de Poética, Tradução e História da Tradução de Textos Latinos e Gregos da USP, e ao Grupo República das Letras, Estudo de Textos Renascentistas em Latim da USP. Foi professor visitante na Universidade de Borgonha, de 2007 a 2009, na Universidade de Copenhague, entre outubro e novembro de 2009, e na Universidade de São Paulo, de agosto a novembro de 2011. É autor de Vidas de Dante, escritos biográficos dos séculos XIV e XV, recentemente relançado pela editora Atelier. Essa mesa terá a seguinte dinâmica. Primeiramente, o professor Augustin de Tugny vai falar por 30 minutos, em seguida o professor Eduardo, também por 30 minutos, e aí nós abrimos para as considerações, perguntas da plateia. Eu vou mediar, inclusive colhendo as perguntas que vocês fizerem pelo chat, ou então oralmente depois da apresentação dos professores. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas, e com a palavra, professor Augustin de Tugny, por favor. Bom dia a todas e todos, bom dia, professor Joaci, a quem agradeço pelo convite e também pela apresentação. Bom dia, professor Eduardo também, que
com o qual eu tenho o prazer, a honra de dialogar hoje pela manhã, uma manhã ensolarada na beira do Atlântico, depois de uma noite de tempestade. Eu costumo falar acompanhando imagens, então eu vou agora abrir um PowerPoint que vai guiar minha fala e minha apresentação. Vocês estão vendo? Está abrindo. Agora sim. Okay. Então, primeiro eu tenho que dizer que nessa circunstância de apresentação eu não vejo mais vocês. Então, professor Joaci, por favor, em caso de incidente ou de alguns elementos que podem interferir sobre a apresentação, eu peço para me alertar de viva voz. Pois não, estou às portas. Então, também as pedras morrem, o monumento como documento, isso é tema que nós temos que tratar, a qual fomos convidados de pensar e apresentar, no primeiro tempo, umas reflexões sobre esse amplo tema e essa orientação já. Sabendo do trabalho do interlocutor, eu trouxe uma primeira pedra, ou um primeiro monumento, que é chamado de Pedra de Roseta, e que é um monumento que data do Egito dos Ptolemeios, que é uma data de 197 antes de nossa era, e que tem uma característica que apresenta um texto, uma inscrição trilíngua, ou em 3 escritas, não necessariamente trilíngua, em 3 escritas. Essa pedra, depois de alguns estudos, primeiro foi encontrado nas construção de um forte numa cidade mediterrânea do Egito, a cidade de Rosetta. Ela tinha sido reutilizada para constituir as muralhas de um forte otomano, no século XIV ou XV de nossa era. Então, ela foi encontrada como pedra de reuso, mas quando ela foi encontrada na ocasião das guerras napoleônicas ou das guerras revolucionárias da França, quando o então general Napoleão Bonaparte liderou uma expedição de ocupação do Egito, expedição de ocupação que, na verdade, foi logo depois frustrada por uma conquista do território pelos ingleses. O que o Napoleão Bonaparte fazia, muito guiado pelo espírito iluminista, é que ele acompanhava suas expedições militares nesse período revolucionário de uma expedição a caráter científico. E dessa conquista, ou tentativa de conquista e de ocupação do território egípcio, nasceu um grande movimento europeu, francês e europeu, de interesse pelo Egito antigo. Fazendo que essa pedra, uma vez descoberta com essas inscrições em 3 formas de escrita, 3 línguas, se tornou um elemento chave para entender todas as inscrições de todas as pedras do Egito. Por quê?
essa pedra apresenta, como vocês veem nessa transcrição, três camadas de texto. A parte de cima está em hieróglifos egípcios. A parte do centro está numa escrita cursiva, que é uma transcrição dos hieróglifos, uma forma um pouco mais recente das escritas egípcias, que é chamada de demótico, e a parte de baixo está em grego antigo. Qual é a razão dessas três escritas? Primeiro, não, antes de dizer da razão, eu vou dizer do porquê essa pedra e suas inscrições se tornam tão importantes. Porque no final do século XVIII, início do século XIX, ainda se sabia ler o grego antigo, que é a parte de baixo. Então, o texto baixo foi rapidamente decifrado. Mas os dois outros textos, que o demótico e a parte de cima, os hieróglifos, ninguém sabia ler. Então, por aproximações, por encontros de similaridade, particularmente pelas partes que têm um caráter fonético dentro dessas duas escritas, aos poucos, durante 20 ou 30 anos de estudo, essa pedra se tornou a chave para a leitura dos hieróglifos egípcios. O que diz, então, sabemos agora o que diz essa pedra. Essa pedra é um dos decretos desculpem, a palavra é complexa, ptolemaicos, que correspondem, na verdade, são decretos da dinastia dos Ptolomeus, que é a última dinastia de faraós, e que, através dessas pedras, e que eram instalados em todos os templos do Egito, colocavam suas leis à leitura pública, suas leis, seus editais, seus decretos. E como, nesse período, o Egito já era uma sociedade muito mais misturada, muito mais mesclada e aberta a outras culturas, e também tinha tido essa reformulação da escrita de hieróglifos numa escrita cursiva mais rápida que o demótico, de modo a criar uma língua internacional que era o grego antigo, de acesso a todos. Esses decretos ptolemaicos eram escritos nas pedras, nas três línguas. Esse decreto aqui define que o faraó se tornara Deus depois de um ano de seu reino. Aqui, então, muitos estudos foram acumulados sobre essa pedra e suas inscrições. O que interessa, na verdade, é que a inscrição na pedra, na época moderna e contemporânea, não é exatamente o decreto. O que interessa é que uma pedra que permite uma leitura de todas as inscrições das pedras do Egito. Então, ela muda de estatuto. E suas inscrições, depois outras pedras de outras estelas desse tipo foram encontradas, confirmando a possibilidade de ampliar a capacidade de leitura da escrita hieroglífica. Essa pedra se torna monumento da egiptologia, monumento da tradução, monumento da passagem entre diversas escritas e diversas línguas. Ela se torna também, particularmente na memória francesa, associada à figura de Champollion, que é um dos principais estudiosos, Jean-François Champollion,
um dos principais estudiosos e que conseguiu, a partir dos estudos da Pedra de Rosetta, uma ampliação e que vai se elaborar através de uma gramática e de um amplo dicionário dos hieróglifos, que vai estar 30 anos depois, 32 anos depois da descoberta da pedra no Egito. Essa pedra se encontra atualmente, não essa se encontra atualmente no British Museum, quando eu falei da reconquista do Egito pelos ingleses, eles se apoderaram de todos os tesouros acumulados pelas tropas francesas na primeira tentativa de conquista do Egito, que antes se encontrava na esfera otomana. Como essa pedra tem uma enorme reputação e ela é associada à reputação de Jean-François Champollion, a cidade de Figeac, pequena cidade do sul da França, criou, onde o Jean-François Champollion nasceu, no século XVIII, criou um centro das línguas, criou o Museu das Escritas do Mundo em homenagem a Champollion, e encomendou, o Estado francês encomendou ao artista norte-americano Joseph Kosuth, que é uma das principais figuras da arte conceitual e que trabalha também sobre a transcrição e a escrita e a transcrição, encomendou uma obra monumental que Kosuth realizou sob a forma de uma reprodução 10 vezes maior da Pedra de Rosetta, que está estabelecida numa praça em declive, fazendo que o percurso na praça passa por 3 degraus, correspondendo cada uma a uma língua, grego antigo, demótico e escrita hieroglífica. Então, tem uma situação que é muito interessante, que é a mesma pedra, a pedra com suas inscrições, muda de novo de estatuto, se torna escada, não perde o sentido original, porque você pode ler o decreto tolemaico nela, você não perde sua dimensão de tradução, porque as 3 línguas ainda estão presentes, mas ganha uma outra função, que é de escada para subir na praça. Então, se acumulam funções ou sentidos nesse monumento que se redesenha e se reescreve. E ele se redesenha e se reescreve de um modo muito interessante, porque, ao mesmo tempo, sendo associado ao Museu das Escritas do Mundo, Museu Champollion das Escritas do Mundo, nessa pequena cidade de Figeac, ele é também objeto de estudo, ele é objeto de curiosidade do público, como vocês veem na imagem embaixo, ou das crianças. Ele serve para experiências de reprodução por frotagem, pelas crianças que vêm visitar esse museu. Então, amplia seus sentidos, não tanto o sentido original do decreto tolemaico, mas muito mais sua dimensão de objeto, monumento da tradução. Então, isso é a primeira pedra que eu queria apresentar para vocês. Vamos passar por outras. Isso faz parte. Isso são as gravações, né, as 3 escritas apresentadas nessa pedra de Joseph Kosuth. Esse monumento que o Joseph Kosuth intitulou Ex Libris.
ex libris, extraído do livro ou fora do livro. Isso seria interessante ver qual é a possibilidade de interpretação do título dessa obra realizada a partir da Pedra de Rosetta. Oh, oh. Ai, ai, ai. Por que não funciona? Que pena, o que está acontecendo? Bom, eu tenho um problema técnico. Parece que o arquivo está desativado. Não abriu a imagem, né? Não, a imagem não abre mais. Abria e não abre mais. Vou ver se eu consigo abrir um. Possível. Desculpem, vou perder um pouco de tempo com isso. Tudo bem. Tempo com isso. Tem outras gerações desse documento que talvez vão funcionar. Não, esse também não funciona. Não. Bom, então, todas elas. Tá aqui. Então, na verdade, eu vou evocar, sem imagem, a segunda parte do que eu queria apresentar para vocês. E, de fato, bom, talvez faz parte da questão da invisibilidade que está colocada em jogo nessa obra. Eu queria apresentar para vocês a partir de imagens, mas eu vou simplesmente evocar pela fala, a obra de um artista alemão chamado Johann Gertz, que trabalha com inscrições em pedras também. É uma obra que trabalha a inscrição em pedras da memória do que desapareceu, mas que, ao mesmo tempo, é uma obra invisível. Johann Gertz, nos anos 90, é um artista importante também, alemão, do movimento da arte conceitual, e ele era professor na Escola de Arte de Saarbrück, no sul da Alemanha. A escola está situada perto do antigo castelo da cidade, que durante a Segunda Guerra Mundial se tornou o quartel-geral da Gestapo, a polícia militar nazista. Com seus estudantes, ele iniciou o levantamento de todos os cemitérios judaicos que tinham sido erradicados das mapas e da memória do povo alemão e da presença mesmo na paisagem durante o período nazista, durante o Terceiro Reich. Então, foi um trabalho de arquivamento que ainda está em obra, de reencontrar os lugares, o nome desses cemitérios desaparecidos, voluntariamente, politicamente. E para dar presença e para constituir esse memorial, que é intitulado Monumento contra o Racismo, ou intitulado
o Monumento Invisível, ou intitulado 2146 Pedras, Johann Goss, com seus estudantes, cada noite saía da escola e ia desenterrar um ou vários dos paralelepípedos da praça principal, frente ao castelo que tinha sido sede da Gestapo. Pegava esses paralelepípedos e na face de baixo, a face invisível do paralelepípedo de granito, era gravado o nome de um desses cemitérios judaicos e recolocado na praça. Essa foi uma ação clandestina durante 3 anos, até que, em março de 93, a obra foi revelada, foi defendida frente ao parlamento alemão, porque, no primeiro tempo, se colocou como uma infração, né? E ela está hoje reconhecida, continua na invisibilidade, mas quem anda pela praça sabe que nos paralelepípedos, em 2146 pedras, e de vez em quando uma ou duas a mais, quando se redescobre um cemitério esquecido, apagado, quem anda pela praça sabe que anda sobre a memória de 2146 cemitérios judaicos apagados pela história. Então, monumento invisível, documento escondido, mas ativado o tempo todo pelo conhecimento desse elemento, dessa presença. Pelo fato que você anda sobre uma memória apagada, reescrita, escondida, que trabalha, de uma certa maneira, sobre o recalque da memória, o recalque do trauma e sua presença permanente. Então, aqui, são pedras que não morrem, são pedras avivadas e que tomam uma presença insidiosa dentro dos visitantes desse lugar. Depois disso, eu queria apresentar uma outra peça do Johann Gers, mas como não tem as imagens, será para outra vez, tá? Eu vou passar por uma outra inscrição. Então, vou tentar reabrir agora, porque eu sei que eu vi que as imagens existem. Buscar isso. Isso não funciona. Isso também não funciona. Isso. Vocês estão vendo agora? Sim, estamos vendo. Tá chegando. Isso é interessante que esse artista que trabalha sobre a memória e a invisibilidade não pode aparecer à vista de vocês. É um acidente revelador. Apresento para vocês uma outra forma de inscrição na pedra e que nos aproxima muito mais das memórias do Brasil e das memórias africanas no Brasil. Foi encontrado em 2019 no sótão de um casarão de um sobrado de Ouro Preto, uma parede cobertas de inscrições, não inscrições, desenhos escarificados, grafitados na parede, que são imagens ou signos
da vida na África. Esses grafite, essas inscrições são muito importantes porque elas testemunham de uma memória da África, da vida africana, entre as pessoas escravizadas, trabalhando na mineração e toda a economia ao redor da mineração em Ouro Preto no final do século XVIII e início do século XIX. São imagens extremamente raras, esquecidas, escondidas, porque esse porão está nas profundidades, elas fazem parte de uma memória obrigatoriamente apagada pelo poder dominante do Brasil desde o início desse horror da escravidão, da escravização dos povos africanos que foram deportados das suas origens. E as imagens apresentadas aqui são, supostamente, cenas da vida na África. São cenas femininas que colocam em jogo unicamente personagens femininas e que são descobertos hoje pelos brancos, claramente, pelos descendentes dos senhores, que fazem deles tesouros, e claramente, necessariamente, que apresentam, assim, a cena da grande travessia sobre esses barcos gigantescos, ou animais como esse pato-pato. A leitura ainda não está plena dessas imagens, mas elas nos revelam uma vida, uma sobrevivência, e elas nos falam hoje, elas nos revelam tanto o horror quanto do processo de escravização, quanto a força e a presença das culturas, dos saberes, do gigantismo do povo africano que foi deportado para o Brasil. Então, aqui não são pedras mortas, são pedras que vivem através das suas inscrições e ainda retomam a voz a partir dessa redescoberta em 2017. E eu quero falar a partir do grafite, a partir das inscrições nas pedras, mas dessa vez não estamos na inscrição nem na escarificação, mas na pintura. Voltar um pouco para a Alemanha e falar do grafite, mas falar muito mais da pichação nos prédios das grandes cidades do Brasil. E em que essas pichações, que eu vou colocar também como inscrições, promovem as paredes nas quais são aplicadas, geralmente do modo clandestino também, promovem essas paredes a dimensão do monumento. Monumento porque tornam visíveis presenças periféricas, presenças negadas dentro do centro. O fazem também através do desafio, através da ocupação, através da introdução dessas presenças no universo, na paisagem dos grandes centros urbanos, muitas vezes por figuras que são excluídas da vida social desses grandes centros. E que, ao mesmo tempo, que são quase todas expressões pessoais, porque dizem da assinatura de quem fez,
elas são também coletividades, porque mesmo se é a expressão de um sujeito através da assinatura, é um trabalho de equipe, o CREW, é um trabalho de comunidade periféricas e que assumem sua presença assim. E também é um trabalho que não é, como todo mundo pensa, tudo igual, mas que é atravessado por influências, é atravessado por presença, é atravessado por escolas estilísticas, é atravessado também por regionalismo. Reconhecemos aqui a pichação em São Paulo, cuja influência, todo mundo sabe, mais ou menos, que ela tem como origem a escrita do norte da Europa, e particularmente os runes, isso através de uma influência da cena do rock dos anos 90, 80, 90, que vai influenciar estilisticamente a escrita dessas pichações, né, dessas presenças que transformam os prédios anônimos em monumento. Mas, ao mesmo tempo, no Rio, você tem uma outra escrita, é pichação também, mas é um estilo muito diferente, que eu gosto muito, que parece, todos esses bichos parecem insetos, pássaros, tem uma articulação, uma vida, uma presença na paisagem, que é muito diferente de São Paulo. Então, tem um estilo, tem um regionalismo, tem uma forma própria de pensar o piche no Rio de Janeiro, mesmo se, de novo, é a periferia que se expressa no centro, que assume, que toma conta dos prédios para erguer neles monumentos, mesmo quando se trata de uma biblioteca, como assim, que, de repente, diz outra coisa, outras presenças, se formula como monumento não unicamente ao saber escrito, mas ao saber pichado, se não posso dizer assim, ou aqui em Salvador de Bahia, onde vocês descobrem um estilo completamente diferente, muito ligado, e isso é interessante, a uma tradição gráfica de decoração das cerâmicas ao longo do Rio São Francisco, ao longo desse universo nordestino, com uma liberdade de gesto, cursivas, movimentos que são específicas dessa pichação de Salvador de Bahia. Até em grandes figuras reconhecidas, como aqui os dois pichadores Somos, à esquerda, e Skank, à direita, que infelizmente morreu espancado e assassinado alguns anos atrás. Então, vocês têm aqui, e elas têm uma efemeridade, sem dúvida. Efemeridade do suporte, efemeridade da guerra contra essas expressões que são consideradas como poluição do espaço urbano, mas, ao mesmo tempo, elas, dentro dessa efemeridade, conhecida, sabida, respeitada pelos membros desse movimento, elas criam monumentos, elas erguem essas paredes, esses muros em monumentos. Então, eu acho importante passar da Pedra de Roseta, monumento, a tradução, a esses monumentos que são quase tão difíceis de decifrar que os hieroglifos ou a escrita demótica, e que necessitam também, para ter um acesso pleno, de um trabalho de tradução, né? Então, nós temos aqui, frente a outros decretos, que são decretos da presença da população marginalizada, da periferia, muitas vezes alvo do racismo, alvo da segregação, ou figuras segregadas, que impõem nas paredes os decretos, o decreto da sua existência. E
para voltar aos monumentos e ao uso das inscrições, né? Tem um grande monumento em São Paulo, que é chamado de Monumento às Bandeiras, que regularmente recebe inscrições, nesse caso da pichação, ou cores, ou outras formas de intervenções, que tentam reformulá-los e fazer que essas pedras falam o que elas têm a dizer na contemporaneidade. Quando esse monumento é esculpido desculpem, eu não anotei o nome, é um grande... Brecheret. Brecheret, Victor Brecheret, nos anos 20, 30, nos anos 30, obrigado, professor. Ele glorifica os bandeirantes, as bandeiras, essas expedições que partem do litoral de São Paulo e conquistam o interior do país. Quando conquistam, escravizando os povos indígenas, destruindo as vidas, violando as mulheres, com um rastro de violência e de destruição enorme, que hoje é reconhecido, que na época na qual foi erguido esse monumento gigantesco, não era falado, não era reconhecido, não era o discurso que o monumento queria dizer. Então, tem hoje, sistematicamente, regularmente, pessoas que corrigem a voz do monumento, que reformulam o seu discurso, que fazem que a pedra vive, mas o que ela tem a dizer é sempre novo. Porque a memória evolui, porque a memória e a história se reconstituem o tempo todo. É que se as pedras permanecem, as vozes que elas emitem são sistematicamente escutadas, reescritas, reformuladas, reouvidas na contemporaneidade. Então, é isso que eu queria dizer, que o monumento se reformula o tempo todo, o documento sempre pode ser lido, relido, reinterpretado, e que, assim, contradizendo o padre Antônio Vieira, eu acho que as pedras não morrem. Eu passo. Obrigado pela escuta. Muito obrigado, professor Gustan de Tunhi. Agradeço a sua fala e passo a palavra ao professor Eduardo. Por gentileza, Eduardo. Bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo. Eu vou imediatamente também tentar projetar a minha tela e ver se vocês conseguem ver. Aparece? Tá visível. Tá ótimo, tá bem. Obrigado. Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao Joaci pelo convite para vir falar hoje com vocês. Agradecer ao Augustin por essa bela fala, que já se impôs como uma fala que, sem dúvida, não posso superar. Então, espero aqui fazer só como se diz popularmente, um after da fala dele, para continuar um pouco na esteira dessas reflexões. Eu preparei um PowerPoint, né, na verdade um PDF, e eu vou mostrar sobretudo alguns textos que eu vou ler com vocês, fazer alguns pequenos comentários, tem algumas imagens,
e vocês vão ver que a minha intervenção vai ser, em parte, leitura de alguns pontos que eu anotei aqui, mas também em outros pontos um pouco improvisada, porque tem algumas coisas que eu preferia falar um pouco, digamos assim, no calor da nossa conversa. Como vocês veem aí já no título do meu PowerPoint, eu vou me referir nessa minha fala ao subtítulo da mesa redonda, que é, como não sei se todos vocês perceberam, ou pelo menos eu penso ter percebido assim, que é de certa forma provocativo, né? O subtítulo dela, né? O monumento como documento. Na medida em que esse subtítulo inverte, em larga medida, uma fórmula do historiador medievalista Jacques Le Goff, em um importantíssimo texto chamado Documento Monumento, um texto, o Le Goff, vocês estão vendo aí na imagem, um grande medievalista, de 1924 a 2014, tem um pouco menos de 10 anos que ele faleceu, e o subtítulo faz referência a um texto capital da produção dele, traduzido para o português, que se chama Documento Monumento. É um texto originalmente publicado em 1978 em uma importante iniciativa enciclopédica italiana, a famosa enciclopédia Einaudi, que, no entanto, é um texto que, então, vamos já falar um pouco sobre ele, que afirma, ao fim e ao cabo, que todo documento é um monumento. Vamos já ver o que exatamente isso significa, ou seja, que, de certa forma, devemos encarar o documento como monumento. Então, me parece interessante me parece uma pequena provocação do subtítulo da mesa, ao falar o monumento como documento, que, de certa forma, inverte de forma interessante, instigante, essa fórmula legoffiana, né? E, para isso, nessa minha fala, então, vocês vão ver, ela está numerada em 3 pontos. Eu vou querer, então, desenvolver, a brevidade possível, 3 pontos de argumentação, mas sem pretensão a esgotar nada, é só realmente introduzir alguns pontos de reflexão. Num primeiro momento, eu quero retomar alguns pontos centrais desse texto do Le Goff, e, ao final desse primeiro momento, o que me parece ser uma pequena dificuldade que nós encontramos ao perseguir na leitura desse texto, e que me parece que é bem exemplificada pela própria historiografia do Jacques Le Goff. Na sequência, num segundo momento, eu espero propor uma outra forma, um outro caminho para a gente pensar o problema do monumento e do documento a partir de uma terceira noção que está aí posta no meu título, em alguns subtítulos, que é essa noção de fragmento. Acho que o Augustin também falou um pouco sobre isso. Enfim, em um terceiro momento, eu queria pensar como digamos assim, essa reflexão a partir do texto do Le Goff, mas procurando trilhar um caminho para lidar com uma dificuldade que se encontra nele, nos conduz à possibilidade de tentar situar de outra maneira a imaginação histórica, aquela imaginação que é própria da atividade dos historiadores. Então, eu passo a desenvolver essa primeira parte. Selecionei aí alguns trechos que nós vamos ler de forma resumida, a respeito do que me parecem ser 4 pontos que são essenciais na mensagem do Jacques Le Goff nesse texto. O primeiro ponto de partida é essa ideia de que haveria 2 espécies, né, de materiais da memória coletiva, os documentos e os monumentos. 2 materiais do ponto de vista da recepção, isso é, quem se aproxima hoje, de certa forma, é o que ele diz, quem se aproxima hoje dos materiais sobre os quais se exercita a reflexão sobre a história, se aproxima desses materiais apreendendo-os em função de 2 qualidades, né, como dois tipos de
materiais, 2 tipos de materiais tipificados assim pela recepção que deles se faz. De um lado, documentos, de outro lado, os monumentos. E lemos brevemente aí para tentar citar um pouco isso. Diz o Legoff, a memória coletiva e a sua forma científica, a história, aplicam-se a 2 tipos de materiais, os documentos e os monumentos. Esses materiais da memória podem apresentar-se sob 2 formas principais, os monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador. O monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas. É um legado à memória coletiva. E o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos. O documento, que para a escola histórica positivista do fim do século XIX e do século XX, será o fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha de uma decisão do historiador, parece apresentar-se a si mesmo como prova histórica. A sua objetividade parece opor-se à intencionalidade do monumento. Então, essa ideia de como se houvesse 2 possibilidades de aprender esses materiais sobre os quais se lança, ou que suscitam, instigam a reflexão sobre o passado, de um lado, olhando-os como, vamos dizer, transmissores de um conteúdo, independentemente das circunstâncias com que eles foram produzidos, de qualquer tipo de intencionalidade a respeito de uma mensagem sobre o passado, então, elementos de uma certa forma transparentes a respeito daquele passado, e de outro ponto, os monumentos, que seriam essas repositórios de uma memória que visa transmitir o passado sob uma determinada conformação. E é nesse sentido que o Legoff acaba dizendo, um pouco que eu dizia na introdução, que, na verdade, todo documento é um monumento, e, portanto, se nós passamos do ponto de vista da recepção para o ponto de vista da efetividade histórica, da existência desses materiais, como eles se conformaram e como eles se transmitiram ao longo do tempo, o que nós temos é sempre monumento, né? Diz o Legoff, o documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, voluntário ou involuntariamente, determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento verdade. Todo o documento é mentira. Então, é como se, do ponto de vista da apreensão do monumento tal como ele efetivamente se constituiu, ou seja, não como mentira, para retomar essa formulação terminal aí do Legoff, todo documento seria, de alguma maneira, depositário de uma agência. Penso na... Legoff não faz referência a isso, era um texto que não estava escrito nessa época, mas penso muito no importante livro do antropólogo da arte Alfred Gell, né, Arte e Agência, tá, com livro para português, a ideia de que todo documento, eu parafraseio, quero dizer, com termos do Gell, todo documento seria, de certa forma, depositário de uma agência. Isso é de um enredamento de projeções de mensagens que são transmitidas com ele, que buscam visam a enredar, de certa forma, os receptores daquela mensagem, levando-os a aceitar aquelas mensagens que são transmitidas pelo documento. Eu me lembro aqui, o Legoff tem uma reflexão interessante sobre etimologia de documento, a etimologia latina, sobretudo, né, de documento de monumento. Eu me lembro aqui, um trecho que eu usei na minha última tese, um trecho do historiógrafo latino muito antigo, Capuano Velho, que está falando lá de um tribuno que foi muito honrado pelos gregos devido a um grande feito militar que ele teria realizado. Ele diz assim: Graecia omnis gloriam et gratiam eius, né? Toda a Grécia, gloriam et gratiam eius, decoravere monumentos, né? Ornou a sua graça e a sua glória, o seu renome, podemos dizer, por meio de monumentos. E daí ele dá uma listagem, isso é, a saber, né? Signis statuis elogiis historis, por meio de monumentos, estátuas e monumentos de pedra, panegíricos e histórias ou crônicas, talvez, né?
Então, toda essa dimensão de um conjunto de produções que visavam a estabelecer uma determinada memória a respeito de um feito insigne de uma determinada personagem. O que o Legoff está dizendo, então, é que todo documento traz, de alguma forma, esse tipo de mensagem que nós associamos, pelo menos a partir do etno-latino, a essa noção de monumentos exemplificada por essa passagem do Catão a que eu me referi. Terceiro ponto, a tarefa do historiador seria, diante disso, recobrar a dimensão monumental do documento. Isso é, não aceitar que nenhum desses referentes que instigam a nossa memória a respeito do passado sejam tomados como documentos. Isso é como se eles não fossem moldados pelas mensagens que eles visam transmitir de modo a impactar os receptores daquela mensagem de determinada maneira. E daí diz o Legoff, a concepção do documento monumento é, pois, independente da revolução documental, e entre seus objetivos está o de evitar que esta revolução necessária se transforme em um derivativo e desvie o historiador do seu dever principal, qual seja a crítica do documento, qualquer que ele seja, enquanto monumento. O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou, segundo, e poderíamos até ampliar, é um produto da sociedade que o fabricou, e um produto contínuo das sociedades que continuaram cultivando e transmitindo, né? O documento não é qualquer coisa que ficou no passado, é um produto da sociedade que o fabricou, eu fiz uma pequena ficção aí, segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. E eu chego ao quarto ponto, que eu acho que é um ponto um pouquinho mais problemático, que vai nos encaminhar para o segundo momento da nossa reflexão. Essa ideia proposta pelo Legoff de que recobrar a dimensão monumental do documento é a forma que conduz à possibilidade de se escrever o que ele chama, com muitos historiadores dessa época, que estão escrevendo no seio de um movimento historiográfico que se auto-intitulou A Nova História, que buscava, nesse desiderato de uma história total, isso é uma história que fosse capaz de recuperar todos os aspectos da experiência do passado, e não apenas alguns dos aspectos selecionados arbitrariamente por uma determinada configuração de interesses, que, segundo eles, teriam se conformado ao longo do século XIX, teriam legado à história, tal como ela se praticava até então, a sua conformação típica. Se trataria, então, de renovar isso em direção a uma história que pudesse ampliar essa visão do passado e recobrá-lo em todos os seus aspectos. E em função um pouco desse desiderato que o Legoff escreve esses trechos que eu montei aí nessa citação compósita, vocês veem aí as suspensões, os momentos que de texto que eu suprimi, né? O medievalista, e poder-se acrescentar o historiador, que procura uma história total, deve repensar a noção de documento. Um monumento é, em primeiro lugar, uma roupagem enganadora, uma montagem, um pouco aquilo que nós falávamos, né? É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos documentos monumentos. Mais ainda do que esses múltiplos modos de abordar um documento, para que ele possa contribuir para uma história total, o projeto dele, importa não isolar os documentos do conjunto de monumentos de que fazem parte. E aí um pouco esse final aí da citação que me incomoda um pouco, porque me passa a impressão que, de certo modo, o que seria conducente a essa possibilidade de apreensão da experiência passada na sua totalidade seria um certo procedimento de considerar o conjunto desses monumentos, então, como se a possibilidade de monumentalizar todos os documentos, isso é, entender as intencionalidades depositadas em cada um desses referenciais de memória, fosse conducente, não sei, pela sua soma, pelo seu entrecruzamento, à possibilidade de uma reconstrução do passado nos termos que a desejava esse desiderato da história total. O que é curioso, porque, e eu coloco aqui duas obras do Legoff escritas
cerca de 20 anos depois, essa monumental biografia do Luís IX, logo depois canonizado como São Luís, de 1996, esse livro do Legoff, e essa biografia abortada, vamos dizer assim, do São Francisco de Assis, que ele publica em fragmentos, em 1998, em 4 textos do que ele diz é o que ele conseguiu juntar de um projeto que ele teria gostado de realizar, de escrever a biografia de São Francisco de Assis, talvez um pouco nos moldes daquela que ele escreveu a respeito de São Luís. Bom, o que me parece muito curioso é a forma como ele, de fato, se põe a realizar essa história total nessas 2 obras. O que ele faz é uma crítica dos testemunhos, toda a primeira parte de 3 do Saint-Louis, uma parte imensa, 300 páginas de crítica das fontes. No final das contas, chega à constatação de que há um documento excepcional, escrito por uma pessoa próxima de Luís IX, chamado Joinville, e esse Joinville teria escrito uma vida de São Luís que, excepcionalmente, seria dotada de uma tal autenticidade que ela permitiria que se aproximasse do verdadeiro São Luís, do São Luís histórico, são frases do Legoff, né? Le vrai Saint-Louis, o verdadeiro São Luís, que abrem uma janela excepcional para a possibilidade de escrever uma biografia. E a mesma coisa aconteceria com São Francisco de Assis, que teria, na primeira biografia de um biógrafo que escreveu 2 vezes a vida dele, a vita mesma geográfica, né, um gênero hagiográfico, a escrita da vida dos santos, chamada Vita, chamado Tomás de Celano, que teria na sua primeira vida também despreocupado com a estruturação institucional da ordem franciscana, escrita uma biografia que excepcionalmente estaria colada à experiência vivida de São Francisco de Assis. E o que me parece muito curioso, porque é como se, na prática da historiografia do Legoff, como ele faz num grande projeto levado a cabo, e num projeto montado, mas não finalizado na biografia do São Francisco de Assis, não fosse essa crítica do documento como monumento, pelo seu entrecruzamento, pela consideração do todo, que desse caminho ou entrada para a realização de uma história total, mas sim a excepcionalidade de um documento que, no final, ele está dizendo não é monumento, né? É um documento que não é mentira, que é ligado autenticamente a uma experiência de vida e que, portanto, permite recobrar a espessura de realidade daquelas existências por uma circunstância histórica absolutamente excepcional. E eu diria para vocês que isso me incomoda de certa maneira, justamente porque me parece que a noção de história total não vem assim ligada organicamente a essas noções de monumento e documento, e não vem teorizada, de certa maneira, pelo Legoff, de outro modo que permita entender como essas noções são, de fato, operacionais para o trabalho de escrita da história, né? E, diante disso, o que eu vou propor aqui é a leitura de alguns poucos textos para a gente pensar um outro caminho, a partir da noção de monumento, para a gente pensar um pouco no que consiste, no final, essa imaginação histórica, tal como realizada nessas 2 grandes obras historiográficas do Legoff, ou com todo um outro conjunto de obras que, de certa forma, podem ser tomadas por representativas da maneira, com todas as suas diversidades, mas da maneira como se escreve história há mais ou menos 200 anos no mundo ocidental, né? Eu trago para vocês aqui, vamos ter que ler de forma muito breve, um poema excepcional, talvez vocês já o tenham visto, é o que era para ser o último poema do livro de odes, da recolha de poemas líricos do poeta latino augustano Horácio. Pensou, originalmente seriam 3 livros, e depois, bem mais velho, retomou e escreveu um 4, então hoje nós temos 4 livros de odes. Seria esse, mas em princípio esse era para ser o último desses poemas, que fecharia o terceiro livro, a famosíssima Ode 330, depois muitas vezes imitada, reformulada, repensada, reconfigurada
na tradição posterior. Eu leio com vocês aí na tradição do Eupínio Duriense, um arcade que tem tradução da quase totalidade da obra horaciana, né? Um monumento mais que bronze eterno e que reais pirâmides mais alto arrematei, é o exegi monumentum, né? Eu finalizei, terminei, aperfeiçoei, acabei um monumento, né? Mais eterno que o bronze e mais alto que as pirâmides reais, né? Régias do Egito. Um monumento que nem um voraz dilúvio, né? Imber edax, uma chuva destruidora, né? Áquilo iroso, vento áquilo iroso, ou uma série imensa de anos, nem dos tempos a fuga e estragar posse. Esse estragar é diruere, ali no original, diruere, transformar em ruínas. Ele está dizendo que o livro de poemas que ele fez é um monumento de tal modo bem acabado, aperfeiçoado, que nada, nem a chuva voraz, nem o vento áquilo, nem o passar do tempo poderá transformar em ruínas, né? Eu não morrerei todo, grande parte de mim salvará da morte, a obra dele, né? Os poemas dele. Sempre crescerei novo, com louvor vindouro, enquanto ao Capitólio o grão pontífice subir com a Virgem taciturna. A Virgem taciturna não sobe mais no Capitólio com o grão pontífice e parte de Horácio, os poemas de Horácio continuam vivos. Aonde sou o violento alfido e aonde o dauno pobre de água regiu agrestes povos, dir-se-á que eu, humilde, poderoso, fui o primeiro que o Eólio Carme trouxe a itálica cítara, né? O primeiro, então, que trouxe os metros, os versos, as formas de fazer poesia da Grécia arcaica, especificamente da Eólia, que levou essa forma de fazer poesia para a língua latina. Meu pômene, com soberba por méritos ganhada, eleva-te de boamente cinge com délfico laurel os meus cabelos. E toda eu não à toa falei aí do monumento que não poderá ser transformado em ruínas, então essa posição entre o monumento e as ruínas, porque ela está aí posta em vários pontos do texto, essa oposição entre essa eternidade barra completude, essa completude eterna, e a efeito do tempo de desfazer, da potencial do tempo e dos outros eventos do mundo, de desfazer esse monumento. Essa ideia do exegue como completar, terminar, aperfeiçoar, levar a cabo inteiramente, em oposição ao imber edax, que come, voraz nesse sentido, né, comedor das coisas, né, devorador, a chuva devoradora das coisas, né, non omnis moriar, né, eu não morrerei todo, mas uma grande parte de mim, essa oposição da parte do todo, é um motivo importante, digamos assim, desse poema, a ideia de que não será possível transformar em ruínas esse monumento mais perene do que o bronze por ele construído. Em oposição a esse poema, eu imediatamente trago para vocês um outro muito mais recente, né? Quase, 1900 anos mais recente, 19 séculos posterior, esse belo soneto do poeta Rainer Maria Rilke, chamado O Torso Arcaico de Apolo. E, por sorte, também temos uma belíssima tradução que foi feita pelo Manuel Bandeira desse belíssimo poema, que nós não sabemos exatamente a qual torso ele se referia, mas é possível que seja esse famoso torso, talvez de Apolo, conservado hoje no Museu do Louvre, e que data do comecinho do século V a.C., de certa forma, a passagem do que se convenciona chamar época arcaica para a época clássica da Grécia, né? Eu também leio diretamente na tradução e volto em alguma questão ali da formulação original, né? Não sabemos como era a cabeça que falta de pupilas amadurecidas, porém o torso arde ainda como um candelabro e tem, só que meio apagada, a luz do olhar que salta e brilha. Se não fosse assim, a curva rara do peito não deslumbraria, nem achar caminho poderia um sorriso e baixar da anca suave ao centro onde o sexo se alterara.
não fosse assim, seria essa estátua uma mera pedra, um desfigurado mármore, e nem já resplandecera mais como pele de ferro. Seus limites não poderia desmedida como uma, não transporia, perdão, desmedida como uma estrela, pois ali ponto não há que não te mire. Força é mudares de vida. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa ideia que me parece central nesse poema, que é a possibilidade de, ou dizendo de outra forma, que é o fato de que essa estátua, que é objetivamente fragmentada, a gente podia até retomar um pouco essa ideia do que é o fragmento, não preparei aqui uma exposição da etimologia, mas fragmento é uma palavra composta que vem do verbo frango, né, que é quebrar, né, quebrar. Existe um substantivo anterior que é fragment, que significa justamente pedaço, parte quebrada, fragmento. Fragmento é interessante porque é uma palavra que é derivada em segundo grau, né? Fragmentare, transformar em parte quebrada, e, portanto, fragmentum não é só a parte quebrada, mas é aquilo que foi transformado em parte quebrada, né? E o latim acaba tendo essas duas palavras para falar disso, fragmen e fragmentum. De certa forma, esse fragmentum intensificado pela ideia de uma agência, já que aquilo que é fragmentum é aquilo que foi tornado fragmentário por uma ação de frangere, né? Então, um pouco essa ideia do fragmento. O que me parece ser a ideia portante desse soneto? Essa ideia de que, apesar desse torso se apresentar como um pedaço de... pudesse, em princípio, se apresentar como um pedaço de pedra quebrado, é o que ele fala ali nos tercetos, né? Se não, estou traduzindo ali um pouco mais literalmente, se não ele estaria, se não essa pedra se mostraria desfigurada, entstellt, e encurtada sob os ombros, e ela não resplandeceria mais, né? Não fulguraria, flimata, né? Não fulguraria como pele de fera. Ou seja, se não fosse alguma coisa, ela ela se apresentaria como nós poderíamos pensar que ela de fato se apresenta. O que é essa alguma coisa que faz com que isso não se apresente desfigurado, mutilado, talvez a melhor palavra? E ele continua, se os limites não transporidos medida como estrela, ou então, né, ela não quebraria todas as bordas, todos os limites, como uma estrela. Se não fosse assim, se ela não ardesse, não é? O que é essa propriedade que tem um fragmento de pedra como esse, de sendo materialmente mutilado, não se apresentar à consciência como efetivamente mutilado, mas se apresentando como um todo que nos conduz ao seu sexo, que não está mais aí, que nos faz ver braços onde nós poderíamos ver uma mutilação, que nos faz ver uma cabeça que nos olha, e que mais do que nos olha, ao final do poema, se dirige a nós, né, que nos vê, né, que te vê, ela te vê, te mira, e diz, né, elipticamente, du musst dein Leben ändern, você precisa mudar a sua vida, né? Ela dirige uma mensagem. O que é essa propriedade que tem esse objeto? Claro que ele não diz isso com todas as palavras, eu quero que a gente discuta um pouco essa ideia. Qual é essa propriedade de um fragmento como esse de nos fazer transpor a mutilação aparente em direção ao sentido de completude, que não é aquele com que ela se apresenta materialmente, mas sim figuralmente, né? Figuralmente. Tá? E aqui eu, enquanto o Augustin falava, corri ali no site do British Museum para mostrar para vocês a Pedra de Roseta numa
numa foto, como ela se apresenta hoje, e numa reconstrução das muitas que se propuseram a respeito do estado originário em que ela deveria se apresentar aí, com diversas razões, não vou entrar nisso, com diversas razões pelas quais ela talvez se apresentasse de alguma maneira como essa. O que é, então, né, essa situação pela qual nós olhamos uma figura como a da esquerda e nós, de certa forma, vemos, claro, na nossa imaginação, algo como a figura da direita. E aqui, também aproveitei enquanto o Augustin falava, e peguei uma foto minha com um amigo, isso há alguns anos, uns 10 anos, quando nós estávamos lá fascinados, olhando um pouco, e acho que, de certa forma, também nos valendo da nossa imaginação para ajudar a transpor esses limites que nos apresentam materialmente, mas que não são, evidentemente, limites para o pensamento e para a imaginação. E para pensar rapidamente sobre isso, eu queria remeter a um segundo texto de um outro medievalista, o Paul Zumthor, um medievalista suíço, não só conhecido pelo Legoff, mas citado pelo Legoff nesse texto Monumento Documento, em um texto mais antigo dele, que também chamava Document et Monument, um texto pouco conhecido, mas muito interessante. Não é esse texto que eu vou me reportar, mas é um texto do Zumthor, exatamente do mesmo ano que Documento Monumento do Legoff. É um texto que se chama O Texto Fragment. Le Texte Fragment é um texto de, também, 1978, como o texto do Legoff. E eu quero que nós possamos dar uma pequena olhada rápida em algumas citações que eu extraí desse texto, que me consta esse texto não está traduzido para o português, o que eu acho uma lástima, acho que ele com grande ganho poderia ser circulado ainda hoje, apesar dos 43 anos que nos separam dele, para nossa reflexão. Esse texto, eu diria que tem duas ideias-chave, foi isso que eu resumi aí, né? Primeiro, essa ideia de uma polaridade entre fragmentação e totalização de um lado, e de outro lado, essa ideia que eu não vou explorar, uma ideia muito fecunda, muito interessante, de propor uma tipologia dos fragmentos em função de 3 pontos de vista, o ponto de vista externo, o ponto de vista interno e o ponto de vista circunstancial, isso é fragmentos externos, fragmentos internos, fragmentos circunstanciais ou históricos, como ele fala. Não vou falar desse segundo ponto, mas acho que é uma questão bem interessante para quem tiver interesse nessas questões. Então, eu vou mostrar, talvez até de forma um pouco superabundante, eu vou mostrar 3 pequenos trechos para falar sobre esse primeiro ponto. Essa ideia central, me parece, de que o ponto de partida do historiador é necessariamente o fragmento, mas o fim da tarefa do historiador é necessariamente a totalização. Tá? São 3 citaçõezinhas curtas aí para a gente ver como ele fala sobre isso. Tá? Diz o Zumthor, as fontes que é um historiador da literatura, tem obras deles traduzidas para o português, o Grande, a Letra e a Voz, traduzido pela Companhia das Letras, tem outras, se não me falha a memória. Tá? As fontes documentais de que dispõem as ciências históricas são, pela força das coisas, sempre incompletas. A exaustividade da informação não é nem mesmo um sonho, ela é inconcebível. A passagem da documentação à interpretação, da escrita documental à leitura, que graças a ela será feita da história, vai de um termo realmente fragmentário a um fim virtualmente, por vezes intencionalmente totalizante. Vou mostrar as 3 citações e faço um breve comentário. O objeto particular definido por qualquer um de nós como termo de seu estudo, por todos nós que de alguma forma nos relacionamos como passado, historiadores lato sensu, historiadores da arte, da literatura, historiadores sociais, esses historiadores totalizadores que se acham donos da história tucu, né? O objeto particular definido por qualquer um de nós como termo de seu estudo, tal poema, tal inscrição, tal peça de arquivo, tal traço supostamente dialetal, situa-se, pense-se como for, nessa perspectiva. No que tange a sua perceptibilidade, a sua pertença à ordem do real observável, ele é, de certo modo, fragmento. No que tange a sua aptidão a carregar sentido na ordem do desejo, ele é, de uma outra maneira, totalidade. Acho que é, de certa forma, em outros termos, em outro gênero discursivo, um pouco a ideia que eu tentava extrair do poema do Rilke, essa ideia de que, do ponto de vista da percepção, tudo aquilo sobre o que se deposita a nossa
curiosidade do passado é fragmento, mas do ponto de vista da operação mental que nós lançamos sobre ela, ela é tendente à busca da totalidade. O discurso historiográfico com efeito é fundamentalmente aquele de um desejo de totalização. E, por último, eu falaria a respeito da literatura medieval, essa é uma ideia muito interessante nele, não posso falar aqui, na grande maioria de suas manifestações, em uma arte do fragmento. Contudo, com isso, ainda não se disse tudo. Fragmento tem sentido apenas em oposição e supõe uma integridade totalizadora, mesmo se a ela se nega. O fragmento, nesse sentido, aspira ao todo de que se separa. E é nesse sentido que eu acho, e acabo com isso a segunda parte, para ir para uma terceira e última, bem breve ordem de considerações, a ideia de que talvez nós possamos repensar a ideia de monumento em função de que o monumento encerra a ideia de totalidade, que seja a totalidade discursiva, a totalidade dos limites do discurso que se deve ou se pode fazer a respeito de um determinado objeto, essa ideia que está lá no Legoff, do monumento como uma tentativa de controle dos limites da apreensão de um determinado fragmento do passado, que, no entanto, se realiza a partir de uma operação que visa a totalização, ou seja, a partir do fragmento, seria essa operação historiográfica, a partir do fragmento percebido e perceptível, o movimento é de expansão do horizonte, a partir da imaginação, em direção à totalização daquilo que falta. Qual é essa fronteira, né? Onde que para essa expansão, que aqui abarcava os limites de um objeto material, como aqui, a nossa forma mais simples de pensar no fragmento, e onde ela para, né? Claro que isso tem a ver também com os tipos de fragmento, com que a gente esteja pensando como fragmento, que é uma questão que, como eu disse, eu não vou explorar aqui, mas deixo aí justamente a imaginação de vocês para que complete. E eu quero brevemente falar sobre esse problema da gênese da imaginação histórica moderna. Peço a paciência de vocês para me aguentarem por mais uns 5 minutinhos a falar sobre isso. Essa forma de proceder, de que nós falamos, do fragmento percebido ou perceptível, a totalização imaginativa, é o próprio da história moderna, que talvez, aliás, gostaria de sugerir isso, seja a única que nós devamos, de fato, chamar de história, a despeito de discursos rebatidos, como Heródoto, pai da história, e coisas que valham, que, a meu ver, correm o risco de normalizar, numa espécie de planície transhistórica, práticas discursivas de, digamos assim, de epistemes absolutamente distintas, incompatíveis e que são nocionalmente outras, né? Então, como essa forma de olhar é gestada, né? Isso nasce em algum momento no final do século XVIII, de muitas maneiras, mas com um núcleo muito forte, condensado, em torno de algumas personagens do primeiro romantismo alemão. Então, eu gostaria, para terminar mesmo, apresentar alguns fragmentos de Friedrich Schlegel, esse jovem que vocês estão vendo aí, um sujeito que veio no final do século XVIII, começo do século XIX, publicados na revista Atheneum, né? Revista que ele fundou com seu irmão, outra figura capital desse primeiro romantismo, August Wilhelm Schlegel, em 1798, porque eles queriam publicar uma série de coisas que os outros editores não permitiram, e eles acabaram fundando essa revista para fazer isso. Vocês veem aí, essa revista é hoje conhecida, né, um dos elementos inovadores que é hoje, de certa forma, aquilo que se pensa quando se pensa no Atheneum, é essa publicação dos fragmentos filosóficos, como esse que vocês veem aqui. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia de como isso se apresenta, né? Tratava-se, né, com esses fragmentos, não bem de uma reação, pelo menos de uma tomada de distância com relação à forma sistemática de apresentação filosófica na forma de tratado ou sistema típica da filosofia alemã do século XVII e XVIII. Em contraposição a isso, aliás, num fragmento famoso, que eu não lembro se eu coloquei aqui ou não, o Schlegel diz que a única forma universal possível de filosofia é a forma do fragmento, e não a forma do tratado. E, ao mesmo tempo que essa filosofia se faz sob a forma de fragmentos, ela também é uma filosofia dos fragmentos, a filosofia que pensa e fala sobre a fragmentação. E sem, embora isso seja uma subversão, né, eu vou trair a própria noção
dessa filosofia fragmentária, que é resolutamente mesmo fragmentária, eu queria só destacar 3 pontos, eu não vou ler tudo justamente para ficar um pouco mais, para deixar um tempo aí para a nossa discussão, eu vou abreviar um pouco, mas eu quero destacar esses 3 pontos e ler alguma coisinha desses fragmentos, são fragmentos traduzidos aqui, isso está traduzido em português, temos uma tradução muito boa, que saiu pela Iluminuras, não sei exatamente quando, até a segunda edição de 2021 agora, não sei, não acho que é a primeira, depois eu falo para vocês, do 2019, tá? Recente, então, do professor Márcio Suzuki, chama o Dialeto dos Fragmentos, é muito interessante, tem muita coisa interessante aqui, tá? Então, eu queria mostrar para vocês rapidamente 3 pontos que me parecem essencial para a gente pensar na gênese dessa forma de pensar a história. O primeiro é essa ideia de uma consciência, de uma fratura essencial entre o presente e o passado. Essa consciência é recente. Quando você está vendo os humanistas, quando você está pensando, até no século XVII, começo do XVIII, essa ideia de que existe uma fratura essencial entre o passado e o presente não é uma ideia dada, tá? Não é uma ideia dada. Há uma distância temporal que não é fratura, né? É muito diferente a ideia de que existe algo de essencialmente distinto entre presente e passado. Essa é uma consciência muito aguda nesses sujeitos. O Schlegel remete isso sempre, sistematicamente, a esse grande historiador da arte do século XVIII, morreu em 1760, qualquer coisa, o Joachim Winckelmann, morreu no final da década de 70. Então, apesar às vezes vocês vão ver o Schlegel chamando ele de mestre, não chegou a conviver, porque o Schlegel nasceu 5 ou 6 anos depois do Winckelmann morrer, né? Então, eu leio um deles só, o último, que é o mais breve, só para vocês terem uma ideia. Winckelmann, um desses aforismos, desses fragmentos. Winckelmann foi o primeiro a sentir a antinomia do antigo e do moderno. Então, eles têm uma consciência de que a ideia de uma radical distância, diferença, fratura absoluta entre o antigo e o moderno é uma conquista recente sobre a qual eles mesmos erigem o ponto de vista do qual eles partem. O segundo ponto, dos 3, é essa aqui. A história é uma atividade visionária de completar uma totalidade a partir de um presente incompleto. O mais curto e mais fácil, mas enigmático, é esse. O historiador é um profeta voltado para o passado, né? O historiador, a partir dos poucos elementos que ele tem no presente, como o profeta, o tradicional profeta, sempre que eles estão pensando em profeta, eles têm como referencial as diferentes formas de divinação do mundo greco-romano, que é a grande referência deles, né? Então, as entranhas, o movimento das nuvens, etc., os fragmentos de presente que levam a uma apreensão visionária do futuro, são da mesma ordem que os fragmentos de presente que permitem uma apreensão visionária do passado. Um pouco, não quero entrar aqui para a gente não passar, mas talvez se a gente conseguir ler aqui, ó, o sentido para projetos, estão mais ou menos no meio da estação grande, que poderiam ser chamados de fragmentos do futuro, é diferente do sentido para projetos do passado somente pela direção, que é progressiva naquele, mas regressiva neste. Então, entre essas fraturas do presente com relação ao passado e do presente com relação ao futuro, há a mesma atividade visionária de projeção e de completamento a partir de fragmentos de coisas que permitem reconstruir imaginativamente uma outra ordem de realidades nessa busca de totalidade, como ele diz aqui, né? O essencial é a capacidade de, ao mesmo tempo, idealizar e realizar imediatamente os objetos, de os complementar, em parte, executar em si, né? A completação visionária desses fragmentos presentes de passado ou de futuro. E, por fim, a implicação que tem isso para essa forma de produzir, não só filosofia, mas poesia, literatura, toda uma poética, literatura fragmentária, que parte disso, essa ideia, eu fecho com isso, é bonita ideia, né? Muitas obras antigas se tornaram fragmentos, muitas obras dos modernos já o são ao surgir, o que não é circunstancial, mas é uma forma de ser das coisas, porque, diz ele, a verdadeira forma da filosofia universal são fragmentos. E, nesse sentido, a última coisa que eu quero dizer para vocês é que talvez a gente possa voltar ou revisitar a ideia de história total para afirmar que, no final das contas, a história moderna nunca é história total
nesse sentido do acabamento, da completude desse processo de imaginação a partir dos fragmentos, mas é uma história totalizante, né? Uma história que, partindo dos fragmentos, busca uma ampliação do horizonte de compreensão a partir de passos sucessivos de totalização visionária ou imaginativa, e talvez o problema, que não vou poder desenvolver isso, mas talvez o problema no Legoff seja justamente uma certa ideia de história total como efetiva apreensão do todo do passado, diferente do que historiadores importantes, ligados estruturalmente ao movimento, ao mesmo movimento de quem faz parte, penso sobretudo no grande Mark Bloch, a quem o Legoff pensa como seu grande predecessor, etc., em que talvez seja mais presente a ideia de uma história totalizadora, ou seja, uma história que realmente busca alargar as fronteiras da compreensão a partir de fragmentos, aplicando metodicamente, no entanto, essa atividade imaginativo-visionária para expandir as fronteiras da compreensão, sempre consciente de que ela está lidando com fragmentos e com os espaços ou os interstícios que se põem entre os diferentes fragmentos e que são completados com projeções mais ou menos seguras, mais ou menos certas, mais ou menos controladas dessa atividade da imaginação. Então, era um pouco isso que eu queria apresentar para vocês. Para a gente, coloquei aqui uma banda ornamental decorativa dessas lindas ruínas fragmentárias, portanto, de uma bela abadia em Canterbury, na Inglaterra, em que eles têm, inclusive, um procedimento que se vê frequentemente nas ruínas, que é você olhar por um vidro que te mostra os contornos, né? Como um pouco lá na Pedra de Roseta, você olha por um vidro os contornos do que talvez fosse a abadia por inteiro. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e eu paro por aqui. Muito obrigado, Eduardo, pela sua fala. Eu abro, a partir deste momento, para as considerações do público, das pessoas que tiverem perguntas a fazer, pode ser pelo chat ou diretamente, de viva voz. E enquanto as pessoas pensam em alguma questão, eu colocaria para os dois uma que é muito importante para todo mundo que está aqui, né? Que sentido tem, diante de tudo que vocês disseram, hoje as chamadas instituições de memória, que são os arquivos, as bibliotecas e os museus? Acho que o Augustin levantou a mão, o dedo, não sei. Está me ouvindo, Augustin? Não, professor Joaci, professor Eduardo. Eduardo, muito obrigado pela comunicação que você acabou de nos oferecer. E o professor Joaci lança uma pergunta que coloca tudo que nós dissemos na roda. De que servem as instituições de memória? Museus, monumentos, escolas, cursos de história, templos, cemitérios, túmulos. De que servem tudo isso no nosso presente? Eu vou responder de uma forma talvez um pouco equívoca, ainda mais como francês, como estrangeiro a essa terra. Lembrando que para os povos indígenas do Brasil, o que está na frente é o passado. O que está na frente não é o futuro desconhecido. O que está na frente das populações indígenas do Brasil são seus antepassados. São os que vieram
em frente. Então, colocando isso na perspectiva do culto a uma memória, ou de uma fabricação permanente da história, desculpa, Eduardo, de uma fabricação permanente da história, é recolocado em perspectiva a partir desse ponto de vista ameríndio. Esses antepassados que estão na frente, que abrem o caminho, nós vamos curti-los através de signos, de pedras, de telas, de quadros, de inscrições. E temos que revestir todos esses elementos da presença dos antepassados. De uma certa maneira, isso seria uma lição a ser ouvida na nossa presença no Brasil, né? Nós, estou dizendo, nós brancos, com sobrenome francês, Monsieur Aubert. Então, tudo isso seria o português, Monsieur Furtado. Nós teríamos que, talvez, escutar essa inversão, ou aprender dessa inversão, fazendo, reativando essa materialidade que nós conservadas nas inscrições, nas pedras, nas telas, nos quadros, nos monumentos, reavivando eras da presença dos antepassados que andam na nossa frente. É a resposta que eu quero trazer, mesmo se ela continua enigmática e um desafio. Então, se eu posso só brevemente, não tem uma resposta tão construída quanto a do Gustan sobre isso, mas a sua provocação, Joaci, me faz lembrar de um debate que eu me lembro de ter lido com muito interesse, foi um debate muito vivo, que se desenvolveu nas páginas dos anais do Museu Paulista, no começo da década de 90, em torno de um texto capital, escrito pelo professor Lupiano Bezerra de Menezes, sobre justamente a função dos museus. E o professor Lupiano, naquele texto, se a memória de 20 anos atrás, a leitura desse texto, me socorre corretamente, o que o professor Lupiano dizia nesse texto é que, diferentemente do que tem sido muito, do que vinha sendo, mas acho que é pertinente ainda hoje, muito o tipo de investimento que vinha sendo feito nessas instituições como lugares de criação e de reforço de identidades, essas instituições deveriam ser pensadas justamente como locais propícios ao exercício da crítica a respeito dos exercícios e dos pressupostos a partir dos quais essas mesmas identidades são criadas. Então, assim, para mim, resumindo, eu sou... digamos assim, da grande discussão que surgiu disso, eu diria que a posição do professor Lupiano me convence de que esses espaços devem ser espaços abertos à crítica, espaços de crítica a respeito desses objetos, mais do que penso espaços simplesmente de criação de novos discursos que sejam da mesma ordem que aqueles discursos totalizantes que deram gênese a essas instituições como elas foram criadas aí na história da criação dessas instituições de memória. Então, penso que uma visão positiva, salutar das instituições sejam elas como espaços de críticas de si mesmas, portanto, um pouco nessa ideia da modernidade radical de que nós só falamos das coisas falando sobre como nós falamos sobre as coisas, né? Então, o museu é um lugar de falar sobre as coisas ao mesmo tempo em que ele fala sobre como ele fala sobre aquelas coisas. Penso que talvez seja essa a missão de fato a ser desempenhada por essas instituições. Muito obrigado aos dois. A Bili Antunes tem uma pergunta para o Gustan. Professor Gustan, o senhor considera que as pichações e não pichações devem ser consideradas documentos historiográficos dos séculos 20 e 21?
Depois de uma exposição do professor Eduardo sobre o fragmento e a pretensão à totalidade, eu acho que nós temos que deixar o tempo fazer seu trabalho e ver o que sobra de tudo isso, de todas essas obras de pichações que têm um caráter, uma fragilidade e também uma dimensão efêmera. Então, vão fazer parte desses. O que vai sobrar será lido na dimensão do fragmento, como foi exposto por professor Eduardo, com toda essa relatividade. E exatamente, e eu achei muito importante essa questão colocada a partir da leitura do Jacques Le Goff por professor Eduardo sobre essa questão da intencionalidade do monumento e do documento. E eu acho que tem que também saber reconhecer qual é a intencionalidade da recepção dessas pichações e como elas são reformuladas também na sua recepção atual e como essa recepção se transforma, porque ainda são consideradas como poluições urbanas, mas cada vez menos, e cada vez mais monumentalizado mesmo pelo público urbano. Quer dizer que se reconhecem nelas uma intencionalidade. E o que vai sobrar dessa intencionalidade, sabendo que são obras a caráter efêmero, isso que responde, sem poder responder a sua pergunta, Billy. Eduardo, você gostaria de comentar também essa pergunta? Eu acho que a questão, talvez eu respondesse a essa pergunta, é que essa pergunta vem formulada numa modalidade deontológica, né? Eles devem ser considerados, não devem, como se fosse uma injunção mesmo, né? Nós devemos ou não devemos. Eu digo assim, eles podem ser considerados, evidentemente, como reformularia, saindo desse eixo de deontológico, né? Então, dizer, olha, eles podem ser considerados. Então, assim, dito de outra forma, não está nas coisas mesmas se elas são documentos, monumentos, fragmentos. Está nas apropriações que nós fazemos delas, né? Qualquer objeto do mundo que você pense, ele é apropriado pela imaginação de determinada forma. Então, quando eu falo aqui numa imaginação historiográfica, é uma forma de olhar para fragmentos do mundo que olha para ele de determinada maneira. Ele olha para aquele objeto, para aquela materialidade, como um fragmento de uma totalidade lançada no passado. Bom, depende, você consegue, você pode? Acho que pode olhar para esses. Diz assim, falava agora o Augustin, eu não conheço, assim, mas você mencionou o Augustin, um desses artistas do piche em Salvador, que morreu recentemente por uma coisa assim. Bom, o que é? É passado, são fragmentos de uma obra, de uma vida, de uma atividade, de um coletivo, seja como você queira completar essa totalidade, que podem ser plataformas, vamos dizer, trampolins de exercício dessa forma de imaginação. Eu digo assim, não devem ser considerados, porque acho que nada deve ser considerado, né? O documento pode ser considerado, você pode considerar. E aí vai da sua possibilidade de, se você pensa nos documentos a partir dessa, e deve me parece central, do pensamento moderno do que a história, quais são as totalidades que você consegue abarcar saindo desses fragmentos de vida, né? Para onde que você vai? Para onde que a sua imaginação te conduz na reestruturação de totalidades maiores do que aquela imediatez do fragmento te mostra? Na medida em que você possa fazer isso, me parece que eles podem ser tomados como documentos históricos. Né? Eu responderia sim. Podem. Perfeito. Mais alguma questão da plateia?
Nada? Eu vou, então, pedir aos dois convidados que façam suas considerações finais para a gente encerrar a nossa mesa, até porque nós temos um teto, né, que é meio-dia. Então, por favor, pode começar pelo Eduardo e depois pelo Gustavo. Gostaria de, novamente, dizer que fiquei muito feliz de participar do evento, fiquei encantado com a fala do Augustin, espero, em algum momento, ler essas suas reflexões em algum lugar para continuar pensando sobre isso. Para mim foi interessante, eu retomei aqui para ler os fragmentos do Schlegel, que é uma coisa que eu adoro, anotei um monte de coisa aqui, então, pessoalmente, também foi muito bom para mim, para retomar alguns textos, e queria dizer que fico à disposição aqui para quem queira continuar alguma conversa sobre alguma coisa. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, se alguém quiser entrar em contato, para dúvidas que venham a surgir em algum outro momento, estou à disposição. Mas queria agradecer muito mesmo pelo tempo, pela escuta e pela disposição de vocês de estarem hoje com a gente aqui nessa mesa. Também está na hora de agradecer mesmo desse momento, e primeiro do convite feito pelo professor Joacim, de talvez lembrar aqui que a fala do professor Samuel teria sido fantástica. Infelizmente ele foi impossibilitado de aparecer. Eu estava impaciente para ouvi-lo, conhecendo ele de outros momentos. E agradecer, então, Joacim, agradecer a todas e todos pela atenção, pela escuta, e reconhecer aqui algumas das figuras com quem nós falamos a semana passada, e que interessante de se encontrar. Agradecer professor Eduardo, porque eu achei muito interessante. Eu acho que, felizmente, o Joacim escolheu essa ordem, porque a fala do professor Eduardo criou uma perspectiva, uma possibilidade de releitura dos fragmentos que eu trouxe, que eram muito disparados, mas intencionalmente disparados, de modo a reconstruir, possibilitar uma leitura do que eu trouxe, que foi muito instigante, muito mais curta que minha própria apresentação, o que é necessário, e foi um belo momento, foi um momento muito rico que também me faz repensar, partir para outras. É assim que é bom, não o confronto, mas a conjugação intelectual nesses momentos. E por isso que, de novo, agradeço ao professor Joacim por ter pensado em nós e nos colocar com todas e todos vocês desses cursos de biblioteconomia, de história, que estão presentes aqui nos seus primeiros momentos da vida acadêmica. E eu estou consciente também da forma de responsabilidade que temos, professor Eduardo, professor Joacim e eu, em falar com vocês nesses momentos que talvez iniciam para vocês linhas de trabalho, espero, e outras conversas. Muito obrigado aos nossos convidados e a todos e todas que estão aqui, os que ficaram até o final. Lembrando que hoje nós, à noite, às 19 horas, lançaremos o número 2 da revista Ensaio Geral, que é a revista do nosso departamento. Então, espero encontrar vocês todos e todas lá. Tenham todos uma boa tarde, que se inicia agora, e nos vemos, se não à noite, em outras ocasiões. Fiquem bem.